Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Hoje vou fazer uma demonstração mais extensa do CP2130 Commander, mais concretamente da última versão, que é a versão 5.0. Esta versão 5.0 já está disponível através do blog Tronica. Portanto, eu tenho aqui este artigo que pode ser acedido através deste mesmo endereço que está aqui. Eu vou então fazer a demonstração debaixo do Ubuntu 23.10, que é este mesmo sistema operativo em que estou aqui a fazer esta visualização. E apenas para relembrar, o CP2130 Commander é uma ferramenta que eu criei para comunicar com dispositivos baseados no CP2130. Engloba aqui uma série de funções que irei demonstrar. E esta demonstração também incluirá a instalação através do pacote Debian que está disponível neste link que está aqui. Já agora eu tenho de dizer que existe também o projeto na página do GitHub referente ao Blocktronica. Portanto, é acessível através deste link que diz cp2130-com. Portanto, é possível encontrar o código-fonte e também as diversas releases que já foram feitas. Através do link das releases referente à release 5.0, é possível então fazer o download do pacote Debian, que é aquele pacote que eu vou instalar, e também da AppImage, que serve para caso não prefira fazer a instalação da aplicação, ou seja, pode correr a aplicação sem ter que instalar primeiro. Para os efeitos do vídeo vou utilizar estas duas placas que se vêem aqui. Portanto, esta primeira placa é a placa de avaliação do CP2130, que é fornecida pela Silicon Labs. E esta segunda placa é uma placa que eu vou usar apenas brevemente. É uma placa que é referente ao gerador de amplitude modulada, portanto é já agora, apenas por curiosidade. É equivalente a esta placa que está aqui, sendo que esta placa é uma versão mais recente. Vou começar então por fazer a instalação do CP2130 Commander. Portanto, eu estou aqui então no artigo referente à última versão do CP2130 Commander, que mostrei anteriormente, e vou fazer então o download através deste link que diz pacote Debian. Eu também posso fazer a instalação através do código-fonte, uma vez que o arquivo tem lá um script de instalação, mas este método é o que eu aconselho fazer. Portanto, vou fazer aqui o download. Posso fechar aqui o browser. Vou só aqui então fechar o browser. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair o arquivo. Portanto, vou fazer extract archive here. Portanto, já tenho aqui o pacote deb já extraído. Vou então abrir este pacote deb através do dpackage, mas no entanto também posso demonstrar o que é que acontece quando eu tento abrir através do QAPT. Portanto, o QAPT dá-me um erro, indicando que não consegue satisfazer as dependências. Apesar deste erro, o que eu aconselho então é fazer a instalação através deste pacote Debian e não através do arquivo contendo o código-fonte. Portanto, como é que eu posso fazer então isso? Vou ver qual é a pasta onde está o pacote Debian. Portanto, vou fazer aqui cd downloads. Posso computar com o tab e faço aqui sudo dpackage -i e depois coloco o nome do arquivo. Portanto, eu posso colocar apenas a primeira letra e depois computar com o tab e corro então este comando para fazer a instalação. Portanto, coloco a palavra passe, faço enter e cá está. Portanto, à partida já tenho a aplicação disponível. Portanto, vou aqui a Development e já tenho a aplicação instalada. Eu, entretanto, já liguei os dispositivos ao computador.
portanto aqui os dois dispositivos que mostrei anteriormente, para confirmar que os mesmos estão ligados. Posso ir aqui a USB Devices, portanto pesquiso essa opção no menu do Ubuntu, vou aqui a USB Devices e tenho aqui os dois dispositivos listados. Portanto, eu tenho que extrair aqui a informação do Vendor ID e do Product ID, que é igual para ambos os dispositivos. Vou então aqui a Development e abro o CP2130 Commander. Coloco então o Vendor ID, que vi anteriormente, que é o 10C4. Coloco o Product ID, que é o 87A0. E se eu for aqui ao menu de seleção dos dispositivos, vejo que tem aqui dois números de série, cada um correspondente a um dos dispositivos. Portanto, o primeiro número de série é referente à placa do CP2130 e o segundo número de série refere-se então à placa do gerador de amplitude modulada. Começo então por abrir o que se refere à placa do CP2130 da Silicon Labs, faço Open e faço o mesmo com o outro número de série. Portanto, seleciono o número de série e faço Open. Eu devo dizer que se tentar novamente abrir um dispositivo que já esteja aberto, a janela desse dispositivo passa a estar em evidência. Portanto, vou então novamente tentar abrir aqui este dispositivo que já está aberto, portanto, e a janela passou a primeiro plano. Eu posso comparar informação de dois dispositivos ou mais dispositivos se estiverem ligados. Portanto, posso fazer isso em simultâneo. Portanto, vejo aqui a informação referente à placa da CP2130 e tenho aqui a informação que se refere à placa do gerador de amplitude modulada. Portanto, eu posso fazer uma comparação lado a lado perfeitamente. Posso inclusivamente também ver as funções dos pins GPIO, tanto referente a esses dois dispositivos, e consigo comparar lado a lado sem qualquer problema através da mesma instância do CP2130 Commander. O CP2130 Commander permite verificar o estado dos pinos quase em tempo real, portanto falo então dos pinos de GPIO, ou os pinos de entrada e de saída, e também permite controlar o estado dos pinos de saída, portanto sejam estes pinos de Chip Select, que estão aqui a vermelho, portanto o pino 0, 1 e 2, como pinos de saída normais, como é o caso do GPIO7. Eu posso confirmar aqui as funções dos pinos, portanto indo aqui a Device GPIO Pin Functions, e tenho aqui os três primeiros pinos como Chip Select. Tenho aqui o GPIO7 como Push Pull Output e os restantes pinos são pinos de entrada ou então têm funções específicas e não posso controlá-los. Portanto, estes pinos que não podem ser controlados estão a cinzento. E então, posto isto, vou começar aqui por manipular alguns pinos. Já agora peço atenção para o vídeo que está no canto superior direito, portanto que mostra a placa. Vou então começar por colocar o GPIO 0 a 0 e o LED correspondente acende. Isto porque na placa os LEDs têm uma das extremidades a tensão de VIO, que é uma tensão interna do CP2130, e portanto naturalmente os LEDs correspondentes acendem assim que o pino fica à massa. E daí idem aspas para o GPIO1 e também para o GPIO2. Portanto, posso manipular o GPIO7 normalmente, inclusivamente posso ter as combinações que eu quiser. No entanto, eu tenho que ter aqui atenção, portanto, ao facto destes pinos do Chip Select poderem ser manipulados quando eu faço uma transferência. Por exemplo, estou aqui no canal 0, vou fazer aqui uma transferência de 1 byte e como pode ver o GPIO 0 passou novamente a 1 e isto é idêntico para os restantes pinos de Chip Select. Portanto, eu indo aqui ao canal 1,
faço uma transferência e o GPI1 também fica a 1 e ainda aspas para o canal 2 faço uma transferência, seja ela de leitura ou de escrita. Posso fazer aqui uma leitura, por exemplo, e o GPIO2 também passa a 1. Portanto, eu tenho que ter atenção a isto. Efetivamente, os pinos de saída são aqueles que aparecem a preto, portanto só existe um, que é o 7, e basicamente é isto. Esta aplicação também permite ver e controlar o contador de eventos. Portanto, neste momento o modo de disparo do contador de eventos portanto, está a ser feito no flanco ascendente. Vou então carregar aqui no botão. Portanto, este botão, quando premido, coloca a entrada do contador de eventos à massa. Isso quer dizer que não vai haver incremento quando eu carrego no botão, mas assim que o largar, portanto, a contagem incrementa. Portanto, vou repetir novamente, vou premir o botão e após largar o botão é que a contagem aumenta. Portanto, eu vou mudar aqui o modo de disparo para o flanco descendente. Portanto, a contagem também zerou. Vou aqui carregar no botão. Portanto, a contagem incrementou. Quando largo, a contagem não aumenta. Vou repetir novamente. Portanto, e largo o botão, a contagem não aumenta, só aumenta quando eu carrego. Portanto, ao contrário do caso anterior. Vou então também mudar aqui o modo de disparo para pulsos negativos. Portanto, isto requer um pulso inteiro para fazer a contagem. Ou seja, preciso de premir e largar o botão. Portanto, vou então premir o botão. E só após largar o botão é que se dá o pulso negativo inteiro e é que a contagem aumenta. Portanto, vou repetir novamente. Vou premir e vou largar. E a contagem aumentou. Vou mudar aqui o modo para Positive Pulse ou pulso positivo. Vou carregar aqui no botão. Portanto, a contagem não aumenta porque ainda não contou como se fosse um pulso positivo. Vou largar e ao largar também não vai aumentar. Só quando primo da segunda vez, aí é que está um pulso inteiro positivo contado e a contagem aumenta. Portanto, eu posso fazer aqui várias contagens. E a qualquer altura eu posso zerar o contador. E o contador fica a zero. E para mostrar que também já agora aqui uma funcionalidade, que é o reset, vou colocar aqui, portanto, o contador com valor qualquer. Vou fazer aqui também umas manipulações dos pinos. E vou fazer aqui um reset. Portanto, e o reset ao ser feito vai-me limpar todas as características ao fim e ao cabo, inclusivamente até poderia fazer aqui mais umas outras manipulações, inclusivamente fazer aqui enables de toggles e de delays. Portanto, vou mexer novamente aqui no contador. Já agora aproveito para mexer aqui também. Vou fazer aqui um reset. Portanto, e tenho aqui tudo novamente configurado por defeito. Inclusivamente as alterações que eu fiz foram desfeitas. Apenas uma parte a título de curiosidade. Portanto, eu liguei o pin GPIO 0 ao pin do Event Counter, portanto do lado do CP2130, diretamente com um shunt, como se vê no canto superior direito. Isto vai me permitir então contar os eventos
relativamente ao GPIO 0. Portanto, eu estou aqui a fazer o modo disparo no flanco ascendente. Portanto, cada vez que coloco o pino 0 a 1, o contador incrementa. Posso fazer o mesmo com outros modos de disparo. E o que é interessante no meio disto tudo é, por exemplo, agora ter a possibilidade de contar transferências. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma transferência discreta. Portanto, eu estou aqui a contar pulsos negativos, que é o que acontece ao chip select 0 durante uma operação de transferência. Posso também contar aqui operações de leitura. E posso inclusivamente contar operações de leitura e escrita. Portanto, isto é uma parte que eu queria fazer, porque o Event Counter, de facto, visualizar esse contador é importante para operações de despiste, e de facto o CP2130 Commander, ao permitir fazer isso, é uma ferramenta valiosa. Outra funcionalidade da aplicação que convém mostrar é o facto de eu poder então mexer no divisor de relógio, isto já desde a versão 3.0. Isto é tal e qual como eu posso mexer no contador de eventos desde essa versão. E para então interagir com o divisor de relógio, vou aqui Device, Set Clock Divider. Portanto, neste momento o osciloscópio está a medir o sinal que sai do pino GPIO 5, que assume a função de clock out. Portanto, vou aqui, já agora para confirmar isso, a Device GPIO Pin Functions. Tenho aqui então a função do GPIO 5 como clock out push pull output. Isto é definido na altura da configuração do CP2130. Vou então aqui a Set Clock Divider. O divisor está a 0. Portanto, isto equivale a dividir 24 MHz por 256 e com o efeito a frequência é de 93,75 kHz. Posso pôr aqui outros valores de divisão. Por exemplo, vou dividir aqui 24 MHz por 10 para dar 2,4 MHz. Portanto, já me indica aqui qual é a frequência esperada. Faço OK e vejo então que no osciloscópio o sinal tem uma frequência de 2,4 MHz. Portanto, posso definir aqui outros valores. À medida que eu vou aumentando aqui o divisor de relógio, naturalmente a frequência esperada diminui, uma vez que estes valores são inversamente proporcionais. Portanto, e basicamente isto permite-me configurar então o divisor de relógio para ter aqui diversas frequências de relógio. Queria fazer aqui uma outra parte. Portanto, eu decidi ligar o pino GPIO4 ao pino GPIO5. Portanto, com efeito, eu liguei o pino do clockout ao pino do contador de eventos. Portanto, até posso confirmar isso. E o que é que está a acontecer? Portanto, o valor do contador de eventos incrementa muito rapidamente e está constantemente a reciclar. Portanto, o que é que está a acontecer? O valor excede muito rapidamente o valor máximo. O valor máximo é de 65.535, uma vez que se trata de um contador de 16 bits. E pode reparar que o valor está a vermelho. Portanto, isto é uma característica desta aplicação. Portanto, o valor está a vermelho para indicar que o contador de eventos já foi excedido em algum momento no passado. Se eu fizer aqui um 0 ao contador, portanto o valor vai passar a preto momentaneamente até ser excedido. Portanto vou fazer novamente e poderá ter reparado que o valor passou a preto
mas agora está a vermelho novamente porque o contador de eventos voltou a ser excedido. Por último e não menos importante, vou fazer umas transferências de SPI. Portanto, eu estou a utilizar a placa de avaliação do CP2130, que é fornecida pela Silicon Labs. Neste caso, vou fazer apenas transferências de SPI para o ADC dessa placa, que é um SI8902. E para fazer essa transferência, vou então começar por configurar os parâmetros de SPI. Portanto, o canal é o 0, o modo do pin CS deve estar em push-pull, a frequência diminuo o valor para 93,8 kHz, coloco o CPO a 1 e coloco o CPH a 1. Portanto, em termos de delays, não preciso de configurar e vou então começar por ler valores do ADC e para tal faço uma transferência de escrita e leitura, portanto com 4 bytes. O primeiro byte vai ser o comando, portanto CB, uma vez que estou a ler em modo demand, e seguido de 3 bytes a F. Portanto, eu não tenho que colocar espaços, vou fazer aqui um write read. Aliás, posso clicar aqui noutro sítio qualquer, automaticamente os espaços são colocados. Vou fazer aqui um write read e portanto tenho aqui o valor read. O valor read corresponde aos 3 últimos dígitos, portanto que são dígitos em hexadecimal. E se eu alterar a posição do potenciómetro, portanto rodando o potenciómetro todo para a direita, vou ter aqui um valor diferente lido no ADC. Portanto, neste caso o ADC é um valor muito menor, e rodando o potenciómetro no sentido oposto, todo para a esquerda, tenho aqui o valor máximo que é possível ler, uma vez que o potenciómetro também não é perfeito. Portanto, eu posso também usar aqui as leituras do ADC em modo burst. Primeiro, para demonstrar que está em modo demand, vou fazer aqui uma leitura de 12 bytes. Portanto, até posso apagar o que está aqui em cima, é irrelevante. Portanto, neste caso está a ler tudo AFs. E vou então colocar o ADC em modo burst. Portanto, para tal, o comando em vez de ser CF é C9. E vou ler novamente, portanto, 4 bytes. Portanto, coloco 3 bytes AF. Vou fazer aqui um write read. Portanto, eu devo chamar a atenção no caso do primeiro byte, que é o id, está a F. E, portanto, apenas os 2 últimos bytes é que têm o valor. Mas se eu fizer aqui o write read outra vez, tenho aqui uma coisa totalmente diferente. Portanto, isto quer dizer que já está em modo burst. Ou seja, os valores estão constantemente a ser repetidos. E se eu fizer apenas uma leitura, mantendo aqui os 12 bytes, tenho aqui os valores constantemente a ser repetidos. Isto quer dizer que o ADC está a enviar os valores por si, portanto sem necessidade de haver um comando para disputar essa ação. Portanto, eu estou aqui a alterar o valor do potenciómetro. Portanto, e cá está. E basicamente é isto. Portanto, este é o propósito principal do CP2130 Commander. Posto isto, da minha parte é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo e que o mesmo tenha sido esclarecedor. Se tiver alguma questão que queira colocar, disponha da secção de comentários que eu responderei, e até uma próxima.